E aí, galera, aqui quem vos fala é Merlin das Trevas. Bem, mudou o layout dessa merda desse Hangout aqui. Eu demorei quase uma hora para achar onde estava escrito transmissão on air, né? Puta que pariu. A burrice minha também ajudou, né? Bem, como vocês podem ver aí, o título é Alimentos Transgênicos, né? Antes de começar aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui no meu YouTube, ver se tá aparecendo no feed, né? Essa transmissão. Sim, agora está aparecendo, né? Dá para eu acompanhar comentários e daí por diante. Apesar de ter zero espectadores, né? É. Bem, vou aproveitar também para ler alguns comentários, falar de outros assuntos e daí por diante, né? Primeiramente, Hangouts, né? Eu não tenho feito muitos Hangouts ultimamente, porque quando eu não estou estudando, eu estou jogando, né? E então eu estou estudando bastante para um concurso aí. E no meu tempo livre eu jogo para dar uma espairecida aí, né? Então, infelizmente, não está sobrando muito tempo para o YouTube, bem porque para fazer vídeos para o YouTube eu tenho que ler, né? Já faz algum tempo aí que eu não estou lendo praticamente nada de filosofia, sociologia. Eu tenho que me atualizar, né? Porque a memória da gente, quer dizer, a minha memória é um lixo, né? Então eu sempre preciso ler os contratualistas, filósofos, sociólogos e daí por diante. E infelizmente eu não estou tendo tempo. Mas eu gostaria sim de retomar os Hangouts, né? Se você tiver um tema que queira que eu faça um Hangout aberto aqui, por favor, se manifeste aí. E, na medida do possível, eu farei, né? Eu gosto muito de fazer Hangouts porque há uma troca, né? Quando está apenas eu falando aqui, é óbvio que eu aprendo, né, com os comentários, mas quando há pessoas para dialogarmos, debatermos, eu aprendo muito mais, né? E como vocês sabem, o meu intuito aqui no YouTube é, primeiramente, aprender, né? Bem, então alimentos transgênicos, né? Mais uma vez eu estava lendo a revista Veja, depois eu vou ver os comentários do último vídeo lá, agradeço muito a quem está comentando. Provavelmente todo o vídeo que eu vou fazer vai ser nessa forma de Hangout, que é bem melhor, né? Apesar de que o áudio está ficando um pouco ruim, um pouco picotado. Eu não sei o que está acontecendo com essa merda de Google Plus aqui, mas tá uma bosta. Então eu quero fazer isso, né? Lançar um tema, ler os comentários anteriores e debatendo. Agora eu consegui achar lá no feed a transmissão ao vivo, então as pessoas que estão assistindo, obviamente, podem fazer pergunta. Quem quiser entrar, se manifeste, eu mandarei o link pela MP e daí por diante. Lembrando que eu não convidei ninguém aqui, que eu resolvi fazer esse hangout de supetão, né? Eu tenho muito problema de ansiedade, então na hora que me dá na telha de fazer um vídeo, um hangout, eu abro e faço e pronto. Tanto é que eu tenho muita dificuldade em programar assuntos, porque há momentos em que eu não quero falar, então eu programo com um cara para amanhã à noite eu não estou muito legal, estou cansado, daí por diante. Enfim. Então o que, que aconteceu lá com a leitura da Veja semanal, né? Grande revista. Eu me deparei com a definição de alimentos transgênicos, né, dada pela Veja. E qual que é a definição que a Veja deu? Que alimentos transgênicos são alimentos modificados geneticamente, né? Eu estou falando de alimentos, mas são grãos. Milho, soja, daí por diante. Né? Então, a definição
que a Veja deu, né, que esses produtos transgênicos, né, essas sementes transgênicas seriam sementes modificadas geneticamente. Aí você vai estar falando, porra, mas a definição é essa. Não, não é essa. Está faltando 50% da definição. O resto da definição é a seguinte, né? Por que as pessoas que pensam como eu são veementemente contra qualquer tipo de planta transgênica? Porque as plantas transgênicas, há uma mudança na sua estrutura genética. Para quê? Para que ela seja mais resistente a agrotóxicos, a venenos, né? Como vocês sabem, a planta é um ser vivo. E como todo ser vivo, ela aguenta uma determinada quantia de veneno, né? Nós, animais, as plantas e daí por diante. Então, a planta, né, por exemplo, o milho Roundup, que é o milho transgênico. O milho, ele aguenta um certo nível de veneno. Vou dar um exemplo hipotético aqui, não é isso, porque faz 10 anos que eu não estudo nada na minha área, né, eu sou técnico, então, obviamente, eu não pesquisei antes também, mas é um exemplo hipotético para vocês entenderem. Vamos supor que, que um pé de milho, ele aguente 1 miligrama do princípio ativo do Roundup, que é um veneno fosfatado, né? 1 miligrama. Então, quando você faz essa planta transgênica, esse milho transgênico, ele vai aguentar 10 vezes mais essa dosagem. Ou seja, se um pé de milho normal, ele morre se ele absorver 1 miligrama de veneno, para ele morrer sendo transgênico, ele vai ter que absorver 10 miligramas. Isso é um exemplo hipotético, não é esse o número. Né? Então, o que acontece? O grande problema da planta aguentar mais veneno é que quando você joga mais veneno na planta, mais veneno, mais agrotóxico vai ser drenado dessa planta e cair nos lençóis freáticos, por exemplo, né? Gerando contaminação desses lençóis freáticos. Então é por isso que eu sou totalmente contra. Eu já sou contra a agricultura convencional do jeito que ela é feita, sem transgênicos, porque já é gasto veneno exorbitantemente. Né? No Brasil, não há uma política de agronegócio vinculado à ecologia, ou seja, esses caras do agronegócio vêm lá dos Estados Unidos, vêm lá da Europa, da puta que pariu aqui pro Brasil, poluir nossos lençóis freáticos, né? Sem entrar no mérito que eu já falei em alguns vídeos, a ganância do agronegócio, né? Tomate. O que acontece com o tomate? O tomate é sempre o exemplo dado em aulas, em salas de técnicos em agropecuária e também nas faculdades de agronomia, né? Porque o tomate é um produto que ele é muito, o preço dele é muito instável. Então, o que acontece? Você tem uma plantação de tomate, e o tomate é uma das plantas, é uma fruta que mais se usa veneno na sua produção. Então, o que acontece? O cara tem uma lavoura de tomate, dá uma detetização lá de um veneno X, né, um agrotóxico X, e esse agrotóxico ele tem um período de carência de 15 dias, ou seja, durante 15 dias esse veneno estará ativo na planta, ou seja, qualquer animal que comê-lo, inclusive o ser humano, estará absorvendo esse veneno. Bem, então tem esses 15 dias, né? O cara fez a detetização hoje e amanhã o preço do tomate dobra. O que o filho da puta do cara do agronegócio faz? Pega esse tomate envenenado e coloca na banca para você comer. Não por outro motivo, as incidências de câncer na nossa sociedade está aí para todo mundo ver, né? Há estatísticas aí, se eu não me engano, o terceiro no ranking de câncer é câncer de intestino, né? Justamente
por causa desses agrotóxicos, né? E a Veja, como é uma revista, repito, voltada para a elite, não deu a definição correta, né? Ela omitiu 50% da definição. Por que ela fez isso? Quando você lê a matéria, você vê que a revista Veja está, não descaradamente, mas camufladamente ali, apoiando os alimentos transgênicos no Brasil. É óbvio, né? Como eu disse, essas revistas, esses jornais, esses canais, Globo Repórter, da Globo principalmente, são empresas movidas a dinheiro, né? Vocês já devem ter cansado de ver matérias no Globo Repórter sobre abacaxi, morango, tomate e outros, milho e daí por diante, né? Dizendo, melancia, dizendo que esses produtos fazem bem. Por que o Globo Repórter está trazendo essas matérias? Porque o Globo Repórter está preocupado com a sua saúde? Não. É porque algum cara produtor de abacaxi, grande produtor de abacaxi, grande produtor de tomate, melancia, ou seja lá o que for, chegou na Globo e falou, olha, toma aqui 10 milhões para você falar que o tomate faz bem para a saúde, assim como tem reportagens do café, e daqui a uns dias você terá também reportagens falando que pinga faz bem, cigarro faz bem, maconha faz bem, ou seja, pagou, faz bem, né? Então, esse é o meu problema com a revista Veja. É uma revista que, quando não mente, omite informações. Então, se você é um cara preocupado com a natureza, que é o meu caso, né? Eu não sou um cara preocupado com a natureza, Greenpeace, né? Ficar militando. Mas eu sou preocupado com a natureza, principalmente quando a contaminação dela vai chegar a mim, que é o caso de lençóis freáticos, né? Já dei aí o nome de um filme que vou repetir pela milésima vez. A Qualquer Preço, com John Travolta. Assistam esse filme. Esse filme vai mostrar para vocês como que o grande empresário enxerga o negócio. Ele está se lixando para a natureza, se lixando para o ser humano e daí por diante. Então, devemos ser contra, sim, alimentos transgênicos. Né? Alimentos transgênicos, como eu disse, nada mais são do que alimentos com alta resistência a agrotóxicos, com alta resistência a venenos. Quando você faz esse tipo de planta, você simplesmente está jogando mais veneno na lavoura e esse veneno, por sua vez, está sendo drenado para os lençóis freáticos, causando contaminação e daí por diante, né? Então, se você não sabia disso, pesquise, né, o que são alimentos transgênicos, estude um pouco e não caia na conversa desse povo. Que eles estão se lixando para a nossa vida, estão se lixando para a vida animal, estão se lixando para os aquíferos, rios e daí por diante, né? Eu queria aproveitar também para falar sobre a agropecuária, né? Na agropecuária de corte, não, vou falar um pouquinho da agropecuária de corte, né? Eu vi no Roda Viva, um tempo atrás, um zootecnista falando sobre gado no Brasil, né? Falando que no Brasil é proibido o uso de hormônio em animais bovinos e daí por diante, né? Eu fico impressionado com esse povo, né? Porque desde quando uma coisa ser proibida no Brasil implica que essa coisa não será feita, né? Então não entendo esses zootecnistas. Não temos problemas com hormônios, com antibióticos usados em demasia, porque no Brasil é proibido, né? Ah, muito bom. Você está indo lá fiscalizar os bois que são matados? Não tá, porque eu já trabalhei em roça, né? Já trabalhei com gado de leite, gado bovino e daí por diante. O gado de leite, a cooperativa, ela até faz alguns testes lá aleatoriamente para ver se o leite não está contaminado daí por diante. Mas no caso do boi de corte, eu nunca vi teste nenhum, né? Tanto é que nessas fazendas onde eu fiquei, era muito comum aplicar-se hormônios
no gado, aplicar regente, que é um veneno de cana, que é proibido aplicar nesses animais para controle de ectoparasitas como o carrapato e a mosca do chifre, por exemplo, e daí por diante, né? Então esse cara tá de brincadeira, né? Então é proibido no Brasil, ninguém faz, isso é conversa para boi dormir. Agora, o principal alimento que fode principalmente os pré-adolescentes e crianças é o tal do frango. Para vocês terem ideia, né, um frango ele torna-se adulto em um mês e meio. Em um mês e meio ele está pronto para o abate. Enquanto que na natureza, o mesmo frango demoraria 4 meses para estar pronto. Ou seja, é puro hormônio. Aí vocês veem essas meninas e até rapazes, meninos, né, com peitos grandes, né? Por quê? Hormônio. É hormônio. Essas meninas aí de 10 anos que tem corpo de meninas de 13 é hormônio. Meninas de 13 que tem corpo de meninas de 18 anos é hormônio. Né? Então, esses são dois problemas gravíssimos no Brasil que ninguém dá atenção. Bem porque a população é desinformada sobre esses dois problemas, elas sequer sabem porque a mídia não traz, né? E só você sendo da área para você ter contato com esse tipo de informação. Então é bem difícil mesmo a população se mobilizar em prol disso. Então o que acontece é isso, né? É a gente comendo agrotóxico mediante as frutas e a gente ingerindo hormônios de galinha, de porco. Lembrando que no caso do porco na Europa já tem um gravíssimo problema de tanto antibiótico que esses filhos das putas usaram nos porcos, né? As bactérias dos porcos estão resistentes a antibióticos. Lembrando que, como o porco é abatido ao léu, né? O que acontece? Por exemplo, vamos supor que um porco tomou antibiótico hoje, né? O mesmo raciocínio lá das frutas. Amanhã sobe o preço da carne bovina, da carne suína. O que acontece? O cara mata esse porco, coloca no açougue para você comer e você está ingerindo pequenas quantidades desse antibiótico. Né? Então, o que acontece? Quando você pega uma bactéria qualquer, essa bactéria ela vai receber essas pequenas doses de antibiótico. Né? E a gente sabe que bactérias, se ela tiver um antibiótico abaixo do que precisa para matá-la, isso vai torná-la resistente. E é o que está acontecendo na Europa. Bactérias super resistentes, porque o ser humano ingere a carne de porco com antibiótico diluído, e esse antibiótico dá resistência às bactérias. Né? Então, isso é um problema gravíssimo. Né? Bactérias no Brasil, né? Uma coisa boa que fizeram foi acabar com essa festa de antibiótico que existia aqui no Brasil, né? Uma cambada de retardado mental pegava uma infecção de garganta, por exemplo, ia numa farmácia, comprava o antibiótico mais forte que existia lá para garganta e tomava aquela porra. Só que o que acontece com o antibiótico? Você que é um filho da puta, né, burro, né, e que se morrer só você tava bom, mas você vai matar eu junto, né? O antibiótico, filho de uma égua, quando tá escrito tomar esse antibiótico por 7 dias, são 7 dias. Né? Mas o que acontece? O semi-analfabeto burro, ele toma aquela merda ali por 3 dias, a garganta dele perde os sintomas, obviamente, e ele para de tomar, ou seja, não toma os outros 4 comprimidos. E isso vai gerando bactérias mais resistentes. Né? Então foi uma excelente ideia o que fizeram no Brasil, proibir essa farra dos antibióticos. Né? E então são esses os problemas aí que eu vejo com a agropecuária e os cultivos aí de cereais e frutas e daí por diante, né? Ai, a vida é dura.
Depois o que mata é cigarro, né? Prefiro fumar 10 maços de cigarro por dia do que comer esses tomates que vocês comem. Bem, esqueci o que eu ia falar, né? Deve ser muito importante. Vamos para os comentários. Poária e... Não é esse que não, cacete. Lembrando, né? Eu estou divulgando aí o canal do Leandro Morales. Leandro Morales, né? Um cara muito foda mesmo. Ele tá refutando, refutando os anarcapitalistas, né? Então, um cara genial. Tá, vamos ver os comentários do último vídeo. Agora eu sempre vou fazer assim, né? Comentar, ou seja, ler os comentários do último vídeo, né? Então, se você está assistindo esse vídeo e quer comentar alguma coisa, comente. Provavelmente no próximo Hangout eu farei essa leitura aqui e responderei eventualmente qualquer coisa. O Leandro Saguete, né? Ele... Não é essa Bosque não, gente. Será que é? É isso aqui mesmo. O Leandro Saguete comentou aqui, né? Como que eu posso criticar a Veja se eu não leio, né? Eu leio sim. Já falei e repito. Se você possui senso crítico, você pode ler qualquer merda, né? O problema são pessoas semi-analfabetas tendo acesso à informação mentirosa ou informação que omite dados, né? Esse é o problema. Sérgio Mendes mandou um abraço. Mais uma vez aqui, Onish Sanches, né? Como eu disse, essa história está muito mal contada, né? Se a Veja quer ser uma revista séria, né? Como eu disse, né? A Veja ela trabalha mediante o pagamento, mediante o que dá vendas a ela, né? E as pessoas que consomem essa revista são pessoas que gostam de ver a esquerda sendo detonada, né? Então, ou ainda pessoas que pagam para ela falar mal de determinada coisa e pessimamente de outras coisas, né? Então, como eu disse, né, Ione Sanches, eu não tenho nada contra e nada a favor. A única coisa que eu peço é que se mostre os dois lados, só isso. Né? Ninguém é obrigado a gostar de Ione Sanches, né? Bem porque, ou não gostar, bem porque eu não tenho condições de saber se ela está dizendo verdade ou não, porque eu nunca fui a Cuba, não moro em Cuba, né? Mas deveria ser aberto espaço aí a quem tem condições de ratificar o que ela disse ou de dizer que ela é uma mentirosa, só isso. A Elizabeth também comentou aqui, valeu. O Op Mentoso, ele diz o seguinte, né? Elite sim, direita sim, agora elite, duvido muito que alguém dessa classe perca tempo lendo a Veja, né? É essa classe que lê a Veja. Pobre não lê Veja, bem porque é uma revista cara, né? R$ 10 uma revista Veja. É a elite que lê Veja. São médicos, advogados, empresários e daí por diante. Esse povo que consome Veja. Não sou eu. Não é o cara da favela. É a elite. A elite financeira do Brasil que lê isso. O João Vitor falando que o Hangout tá uma merda. Eu sei, João Vitor, mas
Infelizmente, vai ter que ser desse jeito mesmo. Eu não sei o que fazer para melhorar. O Leandro Artman diz o seguinte, né? Então você é a favor da assistência a bandidos? Você é desses que tem piedade de um traficante quando é morto, em vez de ter piedade das vítimas? É o que eu sempre digo nos meus vídeos, vou repetir, né? Ninguém tem o direito de matar outra pessoa, nem a polícia. Né? Quem garante que um policial que mata um traficante, ele está matando o traficante por motivos plausíveis, né? Eu acho o seguinte, quer instaurar a pena de morte, que dê a chance da pessoa se defender em um tribunal, com júri, ou seja lá o que for, aí sim você dá a pena de morte à pessoa. Agora, você deixar essa escolha a policiais militares, né, que na sua grandíssima maioria são uns idiotas, né, os caras que não entendem merda nenhuma de política, de sociologia, tratam pessoas da favela como se fossem bandidas, né, ou seja, pessoas preconceituosas, não podem ver um negro na rua que já abusam do cara, né, humilhando, o que eu já vi muitas e muitas vezes aqui em Uberlândia, que é uma cidade relativamente pequena se comparada a São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, Belo Horizonte. Então você vai deixar a critério desses idiotas condenar uma pessoa não à morte? Eu, eu acho isso aí insano, né? E eu não sou a favor de bandido, não. Já falei, sou a favor de pena de morte para crimes hediondos, mas que deem condições do cara se defender e que ele seja julgado por pessoas capacitadas e não por policiais militares preconceituosos, né? Agora, essa falsa dicotomia sua aqui, você é desse que tem piedade de traficante quando é morto ao invés de ter piedade das vítimas? Não entendi, né? Que relação tem isso aqui? Quer dizer, o cara matou uma pessoa, a polícia vai lá e mata ele? Se quer matar o bandido, vamos institucionalizar esse ato, né? Só isso. Eu sou a favor do parente do cara que morreu ir lá e matar o cara. Aí eu não tenho críticas. Agora, polícia ir lá e matar o cara, isso aí não. Sou contra. Eu não tenho piedade de bandido, não, né? Obviamente, eu já disse e repito nos meus vídeos aqui. Quando você cria essa desigualdade social que existe no Brasil, né, eu tendo a entender os ladrões e furtadores, e até mesmo assaltantes, né, porque o cara tem que prover o lado dele. A pessoa que está em casa, com todo conforto, alimentação, é fácil julgar o cara, né? Ah, esse bandido aí fica roubando todo mundo. Mas você nunca passou fome, você tem tudo que precisa. Então eu entendo o lado do cara também. O cara tem que fazer o lado dele, sim. Lembrando que ele tem que estar disposto a pagar pelo crime que ele cometeu, se ele for pego, né? É por isso que eu sou contra o anarcapitalismo, por exemplo. Porque no anarcapitalismo, os ricos vão ter segurança privada, enquanto o resto da população vai se degladiar, né? Ai, ai. Merda. O Milive aqui também comentou, valeu. Lua de sangue. Ai.
O Hudson fez uma pergunta aqui que eu não entendi, né? Se não seria totalmente aceitável os pastores continuarem pedindo dinheiro para Deus, né? Vendo pelo ângulo do meu argumento, né? Eu não sei onde meu argumento aprovaria esse tipo de coisa, né? Bem porque pessoas pedindo dinheiro para serem curados ou prosperarem financeiramente, isso para mim é estelionato, né? É cadeia. Hoje eu estava vendo um hangout aí do Conexão Ateísmo, o último que eles fizeram, mostrando justamente um pai de santo, se eu não me engano, que foi preso por estelionato, né? Ou seja, pai de santo, né? Ou seja, esses terreiros aí que não são vinculados ao cristianismo, não são respeitados, né? E ainda fala que essa porcaria aqui é um país laico. Questão de brincadeira, né? Do mesmo jeito que ele promete fazer trabalhos mediante pagamentos, os cristãos são a mesma coisa. Eles estão prometendo cura de doenças, prosperidade financeira e daí por diante, mediante pagamento. É estelionato do mesmo jeito. Agora, por que vai prender o cara do terreiro e não vai prender os cristãos? Não tem coerência nenhuma isso, né? Ai, desculpa, meu nariz tá uma merda hoje. O Alexander está explicando aqui sobre o benefício, né? Auxílio reclusão. Está dizendo que o segurado preso não recebe qualquer benefício, né? Ele é pago aos dependentes legais. O objetivo é garantir a sobrevivência do núcleo familiar diante da ausência temporária do provedor. Exatamente. Ele diz ainda que é um benefício legalmente devido aos dependentes de trabalhadores que contribuem para a Previdência Social. Ele é pago enquanto o segurado estiver preso sob regime fechado ou semiaberto. E não recebe qualquer remuneração da empresa para a qual trabalha, nem auxílio doença, aposentadoria, bônus permanente de serviço, e daí por diante, né? Aí ele fala que se o auxílio reclusão é proporcional à quantidade de dependentes, ele diz que não. O valor do benefício é dividido entre todos os dependentes legais do segurado. É como se fosse um cálculo de uma pensão, normalmente de acordo com a quantidade de filhos que o preso tem. O que importa é o valor da contribuição que o segurado fez. O benefício é calculado de acordo com a média dos valores de salário de contribuição. O princípio é da proteção familiar, né, como ele já disse. O auxílio foi instituído há 50 anos pelo extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marinheiros e posteriormente pelo também extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários. Então é isso, né? Como eu disse, a Previdência Social é uma seguradora. Apesar dela ser estatal, se você contribui, você tem direitos. Ponto final. Né? Não tem essa lenga-lenga aí. O cara está contribuindo, ele tem direito, cara. O Teco aqui, né? Saudades e tal. Saudades também, Teco, que a gente faz um hangout aí. O Eduardo Resch, né? Concordando comigo, valeu, Eduardo. O Tim King, SK3 Practically, P. Tickle, nossa, mas que nome desgraçado também é o Tick. Vou te chamar de Tink. Ele diz que a Veja lembra um meme sobre a Fox News, né?
onde ricos pagando ricos para comunicar à classe média que os pobres são os culpados, né? É basicamente isso, né? Ou seja, os culpados nos conflitos de terras de possuidores de terras improdutivas e movimento sem terras, obviamente os culpados são os do movimento dos sem terra, né? O cara que compra 1 milhão de alqueires e deixa lá especulando, esse aí não tem culpa nenhuma, obviamente, né? É bem isso. A elite no Brasil, todo o problema ela quer jogar nas costas do pobre, né? Tá, vamos ver aqui o que mais. A Wilma aqui comentou também, né? Diz que gostou da parte da ideia de mobilizar sobre a questão de punir os donos que abandonam os seus animais e os que pegam para criar e não castram. Ela também não gosta de spams que divulgam maltrato, né? É o que eu disse. Eu não quero entrar numa rede social, né, como Facebook, e encontrar um cachorro lá todo estribuchado lá com as tripas de fora, né? Por causa dessa militância, né? Isso aí é uma coisa. Primeiro, é uma falácia do apelo emocional, né? Nunca deve ser usado. E segundo, é uma coisa que causa impacto e que não vai mudar absolutamente nada, né? Sou a favor dos animais, sim, né? Odeio maltratos a animais. Se eu souber, eu denuncio a polícia na hora, não tem conversa comigo. Mas o que eu disse? Vamos nos mobilizar nas redes sociais? Vamos, né? Mas com objetivo. Qual que é o objetivo da mobilização? É X. Então vamos lá. Agora ficar postando coisa ao Léo pra lá e pra cá e não, né, cara? O Antônio Rezer Gomes, ele explica aqui, né, que ao contrário do que eu disse, que eu achava que deveria ter 1 ano de contribuição, ele está dizendo aqui que não, né? A pessoa só precisa contribuir 1 mês e ele já está assegurado, né? Ele tem várias críticas ao auxílio reclusão, né? Obviamente ele é contra. Mas é o que eu disse, né? Se é contra, vamos mudar a legislação, né? Agora, se um seguro oferece um serviço e o cara paga pelo serviço, obviamente ele tem que usufruir desse serviço, né? Não tem como. Não seria antagônico, isso aqui é o Forge de Wolf, né? Não seria antagônico a elite e os idiotas lerem a Veja? Se a elite fosse idiota, não seria elite. Eu não expliquei isso, né? Obviamente a confusão é culpa minha, né? Existem 2 tipos de elites em qualquer país, né? Eu vou falar no Brasil, por exemplo. Existem 2 tipos de elite no Brasil. A elite, né? Eike Batista, bancos, banqueiros, mega empresários, mega corporações e daí por diante. Essa é a elite dominante, né? Grandes produtores de abacaxi, grandes produtores de tomate, latifundiários agropecuaristas e daí por diante. Essa é a nata da elite. É esse povo que determina o que a subelite, vamos chamar assim, deva consumir, né? Como eu disse, essa revista é uma revista para direitistas que são elite, mas uma elite normal, né? Pessoas que ganham aí seus 10 mil por mês, por exemplo, que seriam médicos, advogados, pessoas com nível superior de direito e daí por diante. Ou seja, existe essa diferença das elites, né? Obviamente, essa elite top aqui em cima, eles são direcionados por revistas internacionais de renome, né? Revistas que trazem compêndios científicos realmente, né? Revistas top aí de economia, de sociologia e daí por diante, né? Então esses caras
a leitura deles é num nível bem superior. Né? Então esses caras aí, obviamente, se leem Veja é por diversão e não para formação de opinião. A Veja ela forma opinião nessa sub-elite, né, que seria a elite financeira, mas essa elite financeira não tem poder nenhum sobre as outras pessoas. É simplesmente elite porque possui dinheiro, só isso, né? Então essa revista vem para moldar o pensamento dessas pessoas, porque se amanhã ou depois houver, né, por exemplo, esse escândalo aí do Bolsa Família, né? Essa elite que manda no Brasil, que é 0,0001%, eles não têm, entre aspas, força popular para derrubar ou subir leis, né, como foi o caso daquele imposto lá por movimentação financeira, ICMS, né? Como que eles conseguiram derrubar aquilo lá? Colocando na cabeça da classe média brasileira, né, e por consequência o Jornal Nacional e outras mídias para pobre, colocando na cabeça do pobre que esse imposto era um imposto que deveria ser cortado. Mas como eu disse no vídeo que eu fiz, né, eu pagava esse imposto aí, R$ 50 por ano, né, quando ganhava 2 salários mínimos. Ou seja, era 7% de um salário mensal meu que eu pagava a esse imposto. Aí o que acontece? Essa grande elite, né, que movimenta bilhões, obviamente esse imposto retirava uma fatia grande da movimentação financeira deles. Aí veio Veja, veio o Globo, veio o caralho a quatro, colocou na cabeça dessa subelite no Brasil e dos pobres que esse imposto deveria acabar, né? Todo mundo achou uma beleza e acabaram com o imposto, né? Tá aí a saúde sucateada, né? E esse pobre aí que achou bom acabar o imposto, agora enfia o dedo no cu e roda, né? Filho da puta. Vocês são muito burros, né? Obviamente não é culpa deles, né? Estou falando da classe pobre, eles não têm acesso à informação, mas não deixam de ser ignorantes, né? Mas porque a mídia elite quer que eles sejam assim. Então tá aí, né? Apoiaram o fim do ICMS, beneficiou só a empresários e foda-se, né? Então esse é o papel das mídias no Brasil. Colocar a opinião popular de acordo com a opinião da elite. Movimento Sem Terra, por exemplo. Se você for na rua e entrevistar as pessoas o que elas acham do Movimento Sem Terra, 75% delas vão dizer o quê? É um movimento de vagabundo, é um movimento de cara que não quer trabalhar, é um movimento de bandidos, é um movimento de cara que invade terra e mata gado e coloca fogo em plantações e daí por diante. Por que esse povo que não tem um palmo de terra chama o Movimento Sem Terra de bandidos? Você já parou para pensar isso? Sobre isso, quer dizer? Porque a Rede Globo vive falando que é um movimento de bandidos, de marginais, a revista Veja também, e apesar da elite ter esse domínio financeiro, ela não tem um domínio de maioria. Então o que ela faz? Mediante mídias, ela incute na cabeça da classe média baixa, classes baixas, né? As classes baixas ficam por conta da Globo, o que eles querem, né? Ou seja, demonizar o movimento MST, transformá-los em bandidos e o cara do agronegócio, o cara especulador de latifúndios aqui no Brasil, como é o caso de um cara lá da puta que pariu, que tem 1 milhão de alqueires no Pará, né? Estão lá, terras paradas. Eles incutem na cabeça da massa que esses caras que possuem terras paradas são os caras que produzem o alimento no Brasil e que o povo do MST são baderneiros, são pessoas que
querem terras de graça para não fazer nada, né? E daí por diante. Então é assim que funciona. É assim que funciona a doutrinação de massas. Não adianta a elite possuir o dinheiro. Ela tem que ter a massa ao lado dela, né? Foi o que aconteceu no golpe militar. No golpe militar tinha adesão da elite e da subelite e tinha os veículos de comunicação para doutrinar a grande massa, onde a grandíssima maioria, 90% dos que eram contra o regime, eram pessoas que possuíam senso crítico, pessoas de universidades, pessoas que tinham hábito de leitura e sabiam o que estava acontecendo. Para o resto das pessoas, não. Era um excelente regime, porque diminuiu a criminalidade, impediu do comunismo ser implantado no Brasil e daí por diante. Então é assim que funciona a doutrinação de massas. As elites precisam que a classe média e que os pobres pensem igual a elas. Porque senão essas pessoas mudam o panorama brasileiro, afetando a essa classe dominante. Então é por isso que Globo e Veja estão em perfeita sintonia com essa classe dominante, né? Ligue seu jornal nacional e veja o que é dito de manifestantes na rua. É desgrama. Desculpe, gente. O Datena, por exemplo, né, quando teve aquela greve dos ônibus lá em Porto Alegre, o que ele falou? Olha, gente, não é assim que resolvemos problemas. Temos que nos sentar e conversar. Desde quando sentar e conversar resolve alguma coisa? Só na área do trabalho, né? Onde os sindicatos têm força. Então, o sindicato dos empregados senta com o sindicato dos empregadores e ali se resolve, né? Porque se não resolver, o sindicato simplesmente entra em greve e pronto. É a única coisa no Brasil que se resolve conversando. O resto é na ignorância. É quebrando tudo. Então, quando há qualquer tipo de manifestação, dá Atena, olha, gente, vamos conversar. Assim vocês não vão conseguir nada. Ou seja, colocando na cabeça do povo brasileiro que a única saída é conversar, conversar, conversar e conversar. E nada muda. Então eu peço desculpas aqui ao Forge de Wolf, né? Foi erro meu mesmo. Então existem esses dois tipos de elite. A elite mesmo, que domina tudo, ela que transmite o que ela pensa à classe média e à grande massa, porque ela precisa do apoio desses dois segmentos, porque apesar dela ser uma elite financeira, ela precisa da maioria da população, né? Porque estamos em um país democrático. E essa subelite, que são médicos, advogados e daí por diante, são doutrinados pela Veja, né? Ali fala que enaltece um empresário bem-sucedido, um médico bem-sucedido, ou seja, baba o ovo desses caras aí, e desce o pau, né, em Bolsa Família, o caralho é quatro. Lembrando que eu tenho sérias críticas ao Bolsa Família também, assim como cotas raciais eu acho que não resolve o problema, né? Mas por que eu sou contra cotas sociais e não sou contra o Bolsa Família? Porque se os negros, cotas raciais, desculpem, se os negros não tiverem acesso às universidades, eles não vão morrer por causa disso. Agora, há pobres que, se eles não tiverem acesso ao Bolsa Família, eles morrerão de fome. Então, a diferença é grande. Obviamente, a gente tem que se atentar também para as distorções que estão sendo mostradas aqui, né? Pessoas que não precisam desse auxílio e usufruem dele, né? Ah, tá difícil aqui hoje. Desculpem, gente. Minha garganta tá irritada. O Júlio César, né, o grande amigo aqui, ele é médico, né? Vocês devem saber. E ele divide os médicos, né, segundo suas práticas, em dois principais grandes grupos. O primeiro está adaptado ao mercantilismo, né? Ou seja, são os médicos antiéticos.
ou seja, o médico norte-americano, né? Se você não tem dinheiro, morra. Eu sou um profissional e trabalho mediante dinheiro. E o segundo enfrenta um grande dilema, que é recusar a exercer a profissão sem as mínimas condições ou exercê-lo sob péssimas condições para poder contribuir profissionalmente como puder, com a sociedade, sentindo-se de alguma forma realizado, útil e sobrevivendo ao seu labor. Né? Obviamente, esse aqui é o caso do Dr. Júlio, ele é um médico lá no Amazonas, se eu não me engano, em Manaus, né? E ele está falando das péssimas condições do serviço público de saúde, né? Então, Júlio, quando há essas péssimas condições, tudo bem, eu entendo, né? Bem porque eu também trabalho na área de saúde e sei todas as mazelas. Mas quando eu falo que 80% dos médicos brasileiros são um lixo, eu não estou falando de falta de condições, não. Eu não estou falando de médicos como você, por exemplo, né? Que é um médico engajado, que é um médico que gosta da sua profissão. Eu estou falando do cara que faz medicina pensando em ganhar dinheiro, né? Ou seja, não gosta do que faz o curso para tirar nota, não aprende o que deveria aprender e vai matar pessoas por aí, né? Na Unimed, em hospitais públicos e daí por diante. É óbvio que o cara, quando gosta da profissão dele, ele será um bom profissional. Não importa se ele ganha R$ 1.000, 10.000 ou 50.000. Ele é um bom profissional e ponto. Né? Mas pessoa que entra na medicina simplesmente porque é um local para ganhar dinheiro, obviamente, essa pessoa não tendo amor à sua área, ela não vai se atualizar em leituras, ela não vai se atualizar como profissional. E isso vai refletir quando ela for atender os pacientes. Né? Então, concordo plenamente com o Dr. Júlio. Divide-se sim os médicos nessas duas categorias. Né? Médicos que foram atrás da medicina por vocação, porque gostam, e médicos que foram simplesmente para ganhar dinheiro. Qualquer área que o cara entra para ganhar dinheiro, ele não vai ser um profissional de excelência. Ele tem que gostar do que ele faz, principalmente. O Carlos Eduardo, né, não gosto de Veja, portanto não leio Veja. Não sei se foi indireto para mim, né? Pelo que eu entendi, ele está falando, se você não gosta, porque você está lendo. Eu estou lendo porque eu quero fazer um contraponto, já que a própria Veja não faz, né? Eu me sinto na obrigação de vir aqui na internet e dizer o que a Veja é. Né? Porque se eu fosse uma pessoa desinformada, eu gostaria que alguém me informasse. É isso. Eu só quero informar as pessoas e que elas olhem a Veja com olhos realistas, né? Tendo em mente o que a Veja defende, só isso. Não é para concordar comigo, é simplesmente para ter esses dois lados. Como eu disse, todo vídeo que eu faço aqui defendendo social-democracia, Bolsa Família, sendo contra cotas, não é para você concordar comigo, é para você refletir e chegar à sua conclusão. Né? Como disse o Yuri muito bem em um vídeo dele uma vez. A pessoa tem todo o direito de ser burra, mas que ela seja burra, que ela faça idiotices bem informada. E é isso que eu prego aqui. Né? Informação. Se você vai escolher algo, entre aspas, errado, que você escolha tendo todas as informações que você precisa. Só isso. Né? O Bruno Garcia, boa noite. Me dando boa noite, valeu. Aliás, virtual falou um monte de coisa que não entende bosta nenhuma. O Bruno 666 também, valeu Bruno. E o João BR, né? Rebatendo o palhaço virtual aqui, né? Então é isso, deixa eu ver se não tem nenhum comentário aqui. Eu já vou encerrar.
Então comentem no vídeo, façam perguntas, né? Eu sempre vou ler os comentários de hoje em diante. Se o áudio ficou uma porcaria nesse Hangout, eu peço desculpas, né? Atualizar essa bosta aqui para ficar essa desgraça desse áudio picotando. Ultimamente, toda atualização é para foder o cara, né? Eu não entendo esse povo, né? Em vez de melhorar, piora, né? Tá, tem alguns comentários aqui, vamos ver, né? O Teopolps dando um alô aí, valeu. O Muzaki 0071 perguntando no meu canal de games, né? Ele está meio parado aí, né? Porque não estava dando visualizações. E aquele canal eu abri para ter um feedback maior, né? Aquele canal sim eu abri para fazer monetização e o caralho a 4, né? Não deu muito certo. Dá trabalho fazer aqueles vídeos. Principalmente uma pessoa introspectiva como eu, que não sabe falar de assuntos aleatórios aí como a maioria consegue. E vão ao canal do Analfabeto Virtual e vejam o último hangout que ele fez, falando aí da dificuldade de entrar no Machinima, por exemplo, né? Então, eu deixei meio de lado mesmo. Assim que me der ânimo eu volto, né? Mas por enquanto tá parado mesmo. Tinha muito pouca visualização, coisa de 50 visualizações por vídeo, né? Nesse canal aqui eu não me importo com visualizações, né? Porque aqui o objetivo ele é social, de informar. Não de informar, né? Porque eu não sou gabaritado para informar ninguém, mas de gerar discussão e gerar reflexão, né? Lá não, é um canal para entretenimento, né? Então não estava dando certo. O Mister 666, Sephiroth 666, não, mas você gosta do 666. Merlin, o que você teria a falar sobre o fim do petróleo e quão impactante ele será, né? Eu já fiz vídeos falando sobre o petróleo. O petróleo, na minha concepção, ele já deveria ter sido posto de lado há muito tempo. Já existem tecnologias N no mundo que muitos falam, a tecnologia é cara. É lógico que é cara, né? Se você não sai de uma fonte de energia e vai para outra, vai continuar cara. Um exemplo, quando lançou as televisões de plasma, né? Até as pessoas migrarem das televisões de tubo para as televisões de plasma, o preço era altíssimo. Hoje você compra um televisor LED, por exemplo, por R$ 1.200, né? Um preço relativamente barato e daqui a 5 anos estará muito mais barato ainda. Então o único jeito de diminuir o custo da energia solar, da energia eólica, da energia por ondas no mar e daí por diante, N fonte de energias nuclear, é você migrando da energia proveniente do petróleo. Só que não há interesse, né, nem dos grandes produtores de petróleo, muito menos dos governos. Por quê? Porque o petróleo é só você ir lá e extraí-lo e pronto, né? Então, para mim, o petróleo já passou da hora de estar em terceiro, quarto lugar aí em fonte de energia, né? O petróleo deveria ser usado para outras aplicações que ele tem, né? Fazer objetos sintéticos e daí por diante, né? Não há motivo nenhum para esse tanto de petróleo que é gasto no mundo. A energia solar, por exemplo, toda casa deveria ter energia solar, isso daria um impacto de redução de energia excepcional, mas não há interesse das elites, dos governos e daí por diante. O interesse é o quê? Continuar com esse monopólio do petróleo, né? Enquanto não acabar essa merda, ninguém vai fazer nada. Pesquise aí no YouTube. Se você não achar, pesquisa na web, né? Carros movidos a
ar comprimido, carros movidos a água, carros movidos a energia solar, transporte movido a vácuo, né? É um trem num tubo de vácuo que ele atinge, se eu não me engano, 5.000 quilômetros por hora, a um preço baixíssimo, né? Tem toda essa tecnologia aí, mas ninguém quer, né? Há carros aí que a gente poderia ter a preço baixíssimo, com baixíssima poluição, mas isso aí não é interessante para a elite, né? Porque eu sempre bato na mesma tecla aqui. A gente é movido por interesses de mega empresários, grandes corporações. Se não é interessante para eles, não vai ter. E ponto final. O Theo Poops aqui de novo, né? Bill Maher é um grande defensor da definição que você deu, né? Infelizmente eu não sei se ele está falando dos transgênicos, né? Mas deve ser. O Alexander Delarge, né, diz o seguinte: Veja não é revista, é manual de instrução a serviço das elites. É isso mesmo. E a Globo é o manual de instrução dos pobres, né? O pobre no Brasil é o único que defende elite, né? Um dos poucos povos que defendem elite. No caso dos MST que eu falei, né? O cara mora numa favela, num barraco, não tem um palmo de terra e defende especuladores latifundiários, né? Então você vê o nível de alienação desse povo. Aí ele fala aqui, né, da famosa frase: quem gosta de bandido, então leva para casa. É bem por aí, né? Ou seja, só porque o cara cometeu um crime, você pode fazer o que quiser com ele, né? O cara não tem direito a uma defesa, não. O Mister Krupp aqui, né? Quando vai fazer uma faxina na sua cabeça? Não entendi, né? Mas provavelmente ele tá me ofendendo aqui. Aqui a Veja também defendendo desarmamento. Aí o Alexander pergunta como que outras pessoas fazem perguntas fora do YouTube. Eu não sei, né? Eu acho que se entrar lá no Google Mais ou no Facebook, faz por lá, né? Mas geralmente quando eu estou em Hangout, eu leio as perguntas do Hangout de vídeos anteriores que eu fiz, né? Então o vídeo de hoje é isso aí, galera. Valeu por quem assistiu. Sugestão de temas, de Hangouts, perguntas aí que vocês queiram fazer, façam, deixem aí nesse vídeo aqui. No próximo Hangout eu abordo e respondo as perguntas que vocês eventualmente fizerem, né? Então valeu por quem assistiu a mais este vídeo e até a próxima.